Boa noite, irmãos. Sejamos todos bem-vindos nessa casa que se prepara há muito tempo para recebê-los. E que aqui possamos encontrar o que viemos buscar. Que possamos prestar atenção em cada palavra, em cada gesto. Que com certeza aqui nós encontramos o que precisamos. O aclaramento, a resposta para as nossas dúvidas, o acolhimento e às vezes até a cura para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades, porque a gente sabe que só através do aprendizado, vindo pela dor e pela dificuldade que a gente cresce, né? A gente só dá valor quando a gente passa dificuldades para passar por aquela etapa, como a gente aprende, né? E as coisas, quando vêm muito fácil, a gente não aprende. A gente nem lembra delas. Tão bom quando a gente para e a gente diz: como esse ano foi bom, eu cresci nesse sentido. Que sejamos todos acolhidos pela espiritualidade amiga. Convidamos a nossa irmã Eronita, que vai fazer uma leitura de harmonização do ambiente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz. Perante Jesus. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras no bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós, sem descanso, repouso indébito, disserção do dever, sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno, reconhecendo-o como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas, que traduzem excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, no Senhor Jesus, o mestre invariável de cada dia. Somos rebanho, Jesus é o divino pastor. É verdade. Na sequência, então, convidamos a nossa irmã que nos fará a prece de abertura dos nossos trabalhos. E logo em seguida, passando a palavra para o nosso palestrante, trabalhador da casa, o seu Reno, que nos traz o tema Decálogo da Consolação Espírita. Que possamos aproveitar bem essa conversa ali, que com certeza vários desses temas dizem respeito à nossa caminhada aqui. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Lembro a todos que a partir do momento que nós entramos nessa casa de amor, o tratamento já começa. O amparo dos bons espíritos que estão aqui, que já chegaram aqui há muito tempo preparando esse ambiente para nos receber, ele já começa com acolhimento e tenho certeza que vai durar por toda a semana. Então vamos pedir também o amparo do nosso irmão José, do Mestre Jesus, que disse que onde
um ou mais estiver em seu nome, aqui ele estaria, lá ele estaria, então com certeza ele está aqui conosco. E com a oração que ele nos ensinou, pedimos permissão para iniciar o Evangelho desta noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos do mal. Amém. É emoção, irmãos, por estarmos todos aqui. Que o nosso mestre ampare, intua o nosso irmão Reno, que vai falar para nós hoje. Que cale o nosso coração. Vamos manter nossos pensamentos em Jesus, nosso mestre querido. Que assim seja. Pode continuar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, encarnados e desencarnados. Todos são bem-vindos e todos estão aqui recebendo, conforme a necessidade de cada um. O plano espiritual sabe o que cada um precisa. Durante a palestra, enquanto a gente está explanando, os mentores já estão trabalhando, as equipes de cura e desobsessão, dando a cada um de nós aquilo que cada um necessita. Após a palestra, o passe mediúnico é a complementação do trabalho. Então, vamos comentar hoje da revista Reformador. Essa revista é da Federação Espírita Brasileira. Essa revista foi fundada em 21 de janeiro de 1883, poucos anos após o Espiritismo ter nascido na França, por Allan Kardec. Nós vamos comentar um artigo de Rogério Miguel, Decálogo da Consolação Espírita. Sobre a vida em um planeta como a Terra, ainda legítimo representante da classe dos mundos de provas e expiações, nada melhor e oportuno do que destacar ideias propostas com o poder de consolar-nos. Afinal, de choro e ranger de dentes, o planeta está saturado. Então, sabemos que o planeta Terra está numa fase de provas e expiações. É uma fase final. Estamos nos preparando para entrar no mundo em regeneração. E isso vai depender de quê? Vai depender de cada um de nós, na maneira de se conduzir, de agir, para que isso aconteça. Mas então, nesse momento de provas e expiações, ainda tem muito sofrimento. Como diz aqui assim, choro e ranger de dentes. Não foi à toa que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. 2 extensos capítulos, os maiores do livro, abordando a questão das aflições e das preces. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 28, Coletânea de preces espíritas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, é o Novo Testamento da Bíblia. Então, nós sabemos que existem 3 revelações. Moisés, a primeira revelação. Moisés trouxe a força. Deus tinha que ser respeitado, ele punia. Depois veio Jesus, mostrando o lado amoroso, que não existe punição, que não existe, cada um se pune a si mesmo, através da sua consciência. E a terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo, então, veio botar em prática aquilo que Moisés colocou da sua maneira, Jesus mostrando o amor, a harmonia. O Espiritismo vem nos ensinar a praticar tudo isso. Observando as variadas obras do codificador,
podemos elencar várias razões, atestando inequivocadamente a face consoladora do Consolador prometido. Então, o Espiritismo Consolador prometido veio para consolar, para orientar, para que a gente consiga botar em prática tudo isso, que lá no começo, na época de Moisés, com certeza já éramos nós que estávamos lá, nascendo, reencarnando, desencarnando, voltando para o plano espiritual, se preparando, voltando novamente, evoluindo constantemente, um pouquinho em cada encarnação, talvez em alguma encarnação muito pouco ou quase nada, mas o melhor de tudo, a gente não regrede. A gente pode estacionar, mas normalmente, por pouco que seja, a gente está sempre evoluindo. E essa evolução depende de cada um de nós, da vontade de cada um de nós, orientado pelos nossos guias e protetores, pelos nossos mentores. Mas se nós não acatarmos essas orientações, a gente pode demorar mais, pode sofrer mais. A concepção da divindade. A visão espírita do Criador é, sem dúvida, muito alentadora ao ratificar a proposta do Rabi da Galileia, quando se referiu a Deus como um Pai amoroso e misericordioso. Encheu de esperança mais uma vez esta humanidade, visando estabelecer um vínculo com a divindade, longe do medo que existia e ainda persiste em outras propostas religiosas. Afinal, espera-se que um pai não abandone seus filhos em tempo algum, mesmo nos casos em que estes viverem distantes de suas orientações, provocando, desta forma, prejuízo aos semelhantes e a si mesmo. Somos todos filhos pródigos. Então, filho pródigo é aquele filho que recebeu orientação igual aos outros filhos, recebeu a parte da herança dele, saiu para o mundo e desprezou isso, botou fora, como se diz. Só que depois, quando esse filho volta, o pai amorosamente recebe. Ele é um filho sofredor, ele é um filho necessitado. O outro filho vai reclamar, mas como eu fiquei aqui trabalhando o tempo todo? Esse que botou tudo fora, o senhor recebe. Esse está precisando de uma chance. Então, o pai sempre dá uma chance. Então, esse pai que, comparado que assim, é o pai maior, nosso Deus, e assim também como o pai da terra. Sem muito critério, e quando retornamos ao ninho celeste, apresentamos-nos muitas vezes vazios de conquistas espirituais, e passamos a solicitar novamente oportunidades de evolução. Felizmente, ele sempre nos concederá novos ensejos de aprendizado, uma verdade consoladora. Então, quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente vai ver, eu prometi, nessa encarnação, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom avô, eu vou dar emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando a gente retorna, a gente faz uma análise. Mas eu falei aqui, mas por que eu fiz tal coisa? E daí a gente pede uma nova chance através dos nossos guias e protetores, que são os intercessores, e normalmente a gente recebe essa nova chance. Então, é que nem aquele aluno que chega no final do ano, ele vai mal, ele tem que repetir o ano. Então, se nessa encarnação a gente não conseguiu concluir aquilo que tinha prometido, vai ter que voltar e continuar, como é que se diz? Pagando aquilo que a gente deveria ter pagado na existência anterior, e muitas vezes até com juros e correção monetária. Então, o ideal é a gente não necessariamente esperar chegar lá em cima para fazer essa avaliação. Uma vez por ano, diariamente, de noite, antes de dormir, que é a hora que a gente acalma, o que eu fiz hoje durante o dia? Eu fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito? Eu fui cordial com a minha esposa, com o meu colega, com o meu empregado, com o meu patrão? Eu fiz a minha obrigação bem feita? Tal coisa. Eu não precisava ter dito aquilo. Eu não precisava ter feito aquele outro. Então, nessa avaliação diária, então amanhã eu vou tentar fazer melhor. Isso
A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente consegue, se torna uma rotina. Que a gente faz de noite, a gente faz de manhã, a gente faz antes de começar uma tarefa, no momento que conclui, agradece pela proteção e assistência. Então, então, a imortalidade da alma. O Espiritismo desvelou a verdadeira realidade dos espíritos ou das almas, que receberam incontáveis explicações e discurso no longo dos tempos, tentando em vão explicar a nossa individualidade. Apresentou um fim racional a ser atingido por todos, a perfeição relativa. Quanto mais cedo ou mais tarde estaremos todos juntos na tutela do Criador. Então, depende de cada um, relativamente todos somos iguais. Mas sempre tem um que se destaca um pouquinho mais aqui, se destaca um pouquinho mais ali assim, mas todos estão orientados e amparados e com o objetivo de chegar na evolução, chegar nessa fase melhor, para que nós consigamos chegar no planeta Terra em regeneração, para que nós consigamos continuar no planeta Terra. Existem muitas moradas na casa do Pai. E o planeta Terra é a morada que nós estamos atualmente, e nós já estamos aqui há muitos milênios. E ainda, se tudo correr bem, assim como o planeta vai evoluir, nós vamos continuar juntos. E quando chegar o momento que nós estivermos em condições de partir para um planeta melhor, com certeza isso vai acontecer. Vai demorar? Depende de cada um de nós. Tutela do Criador, ajudando a co-criar a sua magnífica obra. Cientes de nossa indestrutibilidade, a tão temida morte perde em definitivo seu poder amedrontador. Por quê? A morte não existe. Morre o corpo de carne. Nós somos espíritos eternos. Quando o corpo morre, por uma doença, por qualquer outro motivo, o espírito se liberta. E ele se liberta em busca do plano espiritual.
em prece, pensamentos elevados, enquanto os